Olá, vocês que estão me assistindo, bem-vindo ao meu canal Colossenses 2:8. Há uma grande tensão em Israel e os olhares do mundo inteiro têm se voltado para aquela guerra. E a grande pergunta da maior parte do grupo pentecostal protestante, grupo cristão, se pergunta uns aos outros: Israel é o povo de Deus? Fica essa questão, esse impasse teológico, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se Israel é o povo de Deus ou não. O que a Bíblia diz no Novo Testamento desrespeito ao povo de Israel, se ele ainda é o povo de Deus, se constitui povo de Deus? Eu quero abrir um verso no Mateus 3, capítulo 3, verso de número 8, diz assim, no versículo de número 9: E não diga uns aos outros, Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Para que nós venhamos se contextualizar, João está batizando no Rio Jordão. Dentre os profetas, maior que João não teve. Quem disse isso foi Jesus. E ali se uniram alguns fariseus e alguns sacerdotes. E olha que eles discordavam de muitas questões religiosas uns dos outros. Mas ali diziam uns aos outros: somos filhos de Abraão. E João, o Batista, repreenda-os e diz: até dessas pedras Deus pode trazer filhos de Abraão. E o versículo de número 10 diz assim: o machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá fruto bom, será cortada e jogada no fogo. João está dizendo o seguinte: não vos gabais, se orgulhais por ser chamado filho de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode trazer filhos de Abraão, mas manifestar e produzir frutos de arrependimento. E o arrependimento dentro da sola escritura do Novo Testamento é um arrependimento do nascer de novo da água e do Espírito com a nossa fé imputada em Jesus Cristo, imputada no Messias, direcionada ao Messias, unicamente ao Messias, o Messias prometido. João estava dizendo mais ou menos isso. Pelo fato de vocês ser filho de Abraão, povo de Israel, não significa nada. Agora, daqui para frente, o que importa é o fruto de arrependimento. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um que eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés, que vos batizará com fogo. E esse fogo é o fogo da purificação do Espírito Santo e da santidade, da renovação da palavra de Deus. O texto é bem claro, seguindo a exegese do texto e o contexto, dentro da crítica textual, está bem implícito no texto que o que vale não é ser povo de Israel, o que vale não é ser judeu, o que vale na dispensação da graça é o arrependimento em Cristo Jesus. Na dispensação, inocência, consciência, governo patriarcal e lei, 5 dispensações antigas no Novo, uma dispensação, cinco dispensações no Antigo Testamento e 2 no Novo, graça e milenar. A era, a dispensação que significa a era que vivemos hoje, o que vale para o ser humano é a fé em Cristo Jesus. O que vale para uma nação, seja qual for, até os palestinos, é a nossa fé em Cristo Jesus. O que vale para uma pessoa, para uma nação, para uma família, é a nossa fé e arrependimento em Cristo Jesus. Será que você compreende isso? Israel é o povo de Deus. Eles rejeitaram o Messias. Boa parte dos judeus ortodoxos ainda esperam o Messias, para quem conhece as Escrituras. Para eles, o nosso Cristo, Jesus, Yeshua, que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás, não passou de um homem. Eles não reconhecem a divindade de Cristo, não reconhecem como a terceira pessoa da Trindade, não reconhecem Cristo dentro do pilar apologético, dentro dos padrões do Salvador em questão de soteriologia. Cristo para eles não salva, e eles esperam do Messias político e religioso para trazer paz mundial, poder aquisitivo, alavancar a sua economia e dar um fim de uma vez por todas com aquelas guerras na Palestina. Mas João volta a dizer, ele volta a dizer, manifestais fruto de arrependimento. Fica aí a sua pergunta, a sua resposta. Israel é o povo de Deus? Aonde aparece o povo de Israel no cenário bíblico do Novo Testamento, na dispensação da graça? Aonde aparece Israel no livro do Apocalipse, que é um livro escatológico dos fins dos tempos?
Aquela igreja é Israel? Aquela mulher vestida do sol é Israel? Ou aquela igreja, ou aquela mulher do livro do Apocalipse pode ser a igreja de Cristo, que é composta por judeus e gentios? Haja vista que aquela igreja está vestida do sol. O sol da justiça é Cristo na etimologia. Então é uma igreja, é um povo, é uma nação que crê em Jesus Cristo como Salvador e suficiente da tua fé, como consumador da sua fé. Eu me recuso a concordar com algumas vertentes teológicas pré-tribulacionistas que Israel é o povo de Deus. Eu não acredito em arrebatamento secreto. A Bíblia não apoia esse contexto. Eu me recuso a acreditar que um povo, uma nação, uma família, uma pessoa que não crê em Jesus Cristo é o povo de Deus. Por que então esse privilégio que estão dando para o povo de Israel, que ainda é o povo de Deus, estão querendo construir o terceiro templo de Israel, o terceiro templo em Israel, voltar com os cerimoniais da lei, voltar com 613 preceitos da lei, costumes, mandamentos e leis civis? E o que Paulo vai dizer aos Gálatas em todas as suas epístolas? Que outrora a lei que eu conheci me matou? Então se Paulo, um judeu e também romano, por cidadania, está dizendo que a lei que outrora ele conheceu o matou, eu não vejo Paulo batendo no peito e dizendo que é povo de Deus. Eu vejo Paulo dizendo que a nação eleita, sacerdócio real, é a igreja de Cristo que segue o Cordeiro para onde quer que vá. Eu não vejo Paulo falando que os judeus ortodoxos que estavam cortando o prepúcio, como a igreja de Gálatas, estavam querendo voltar para os rudimentos da lei. E Paulo os orienta até a tomar cuidado com a blasfêmia com o Espírito Santo. Querendo sacrificar cordeiro de novo, querendo voltar com os rituais. Aquela nação, aquele povo que outrora era povo de Deus, estão querendo construir o terceiro templo e voltar a sacrificar o sacrifício contínuo. Voltar com cerimoniais, com pães asmos da proposição, com a lâmpada, com o altar de bronze. Voltar com todos os cerimoniais da lei e rituais. É povo de Deus. Se eu me afastar de Cristo, se você se afastar de Cristo e voltar a praticar coisas do sistema que é dirigido e conduzido pelo maligno, você se consideraria uma pessoa de Deus? Você se consideraria um povo de Deus? Será que um país que se afasta de Cristo é o povo de Deus? E o estudo que temos da Trindade? E o que Jesus disse, aquele que não crê em mim já está morto em vossas ofensas e pecado. Aquele que não recebe, o meu Pai também não receberá. Então, se um povo, nação de Israel ortodoxo, que segue a ortodoxia religiosa judaica, é o povo de Deus sem crer em Cristo, como seria o povo de Deus? Está por Cristo dividido do Pai? Ou não são eles um só, como Jesus disse que o Pai está em mim, e responde isso a Filipe? Então essa é uma questão muito perigosa, gente, sobre que o povo de Israel ainda é o povo de Deus. O que está em voga hoje é a igreja de Cristo, não o povo de Israel. É a graça de Cristo e não as leis. O que está em voga hoje é os apóstolos que guardaram o fundamento de Jesus Cristo e não os profetas do Antigo Testamento. Você pode perguntar para qualquer pessoa que confessa e profere que se Israel é o povo de Deus, vai abrir sempre no Antigo Testamento, porque são dispensações antigas, retrógradas, atrasadas. Ainda não havia se manifestado a graça de Cristo. Cristo ainda era a sombra das coisas futuras. Havendo Cristo revelado ao mundo como luz para os gentios, nós cremos e somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Essa palavra te diz no Novo Testamento, de forma apologética, que Cristo é o fundamento da tua salvação, o fundamento da tua fé, é o consumador da tua fé. Ele vai te dar um galardão, Ele nos salvará. Essa ideia de arrebatamento secreto vai fazer quase 200 anos. Os pais da igreja não acreditaram nisso. Os reformadores não acreditaram nisso. Todo mundo tem o direito de escolher se é pré ou pós. Mas essa ideia que o povo de Israel é o relógio do mundo, a igreja é o relógio do mundo. É o que Paulo vai dizer nas suas epístolas. O povo de Israel é o povo de Deus. Eu não consigo, dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da sola escritura do Novo Testamento, dentro do contexto bíblico, eu não consigo no Novo Testamento, havendo Cristo se manifestado, levantando uns discípulos, fazendo uma igreja a qual ele era a pedra angular, eu não vejo fora de Cristo salvação. Quando nós estudamos a questão soteriologia, quando nós estudamos a questão apologética,
nós vemos, enxergamos pela fé e pelo manuscrito bíblico que não há salvação fora de Cristo. E Paulo é bem incisivo em dizer, se até um anjo do céu, ou nós mesmos mudar de ideia, vir com outra história, e vos anunciar outro evangelho, evangelho do grego, evangelho, boas novas, que é Cristo, anunciar outra coisa, outro caminho, a não ser Cristo, esse é amaldiçoado, é anátema. Eu não vejo Paulo batendo no peito e dizendo que a lei o tornou o povo de Deus. Eu vejo ele dizendo que a lei o matou. Eu vejo Paulo dizendo que é salvo pela graça. Eu vejo os apóstolos dizendo que é salvo por Cristo. Cristo é o fundamento da minha e da tua fé. Como que o povo de Israel é o povo de Deus? Sem rejeitar no Messias. Então Deus é o Deus dele, Jesus não. Jesus está de mal com o povo de Israel e Deus está de bem. Eu vejo Jesus dizendo que se a quem me rejeitar, o Pai rejeitará também. O que vale hoje, gente, não é o que dizem, é o que a palavra de Deus disse, é o que Jesus disse. Não é o que seu pastor diz, o que seu apóstolo diz, o que seu bispo diz, o que eu digo, é o que a palavra de Deus diz. Então volta João a dizer, até dessas pedras Deus torna filho de Abraão. O que importa não é a tua posição, teu capital financeiro ou a tua etnia. O que voga é arrependimento em Cristo Jesus. Seja ele palestino, muçulmano, Israel, brasileiro, seja qual for o continente. O que voga é o arrependimento e a confissão dos nossos pecados baseado em Cristo Jesus, que se torna apologético da nossa salvação. É o fundamento da salvação. A base sólida para a tua igreja. A igreja não é guiada por intermédio de mensagens de anjos. A igreja de Cristo não é guiada e conduzida por intermédio de revelações que o irmão teve no monte. A igreja de Cristo é baseada pela palavra. É conduzida pela palavra. As suas questões sistemáticas da escatologia, da hamartiologia, as suas questões sistemáticas da soteriologia, as questões de eclesiologia, as questões bíblicas sistemáticas, nos orienta de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é um padrão, um modelo para conhecermos Deus, como Ele interage com a humanidade e com a sua igreja. Então, baseado no Novo Testamento, eu posso afirmar, propriamente dito, dentro do contexto, sobre o que é o povo de Deus no Novo Testamento. E o povo de Deus é a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não é uma pessoa que não crê em Cristo, que não abraçou a Cristo na sua fé, não é o povo de Deus. Você compreende isso? Tenha isso no teu coração e segue sempre a palavra de Deus. Eu vejo no livro do Apocalipse os 144.000, e diz o texto, e eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, e tem o selo de Deus na tua testa. Eu não consigo enxergar. Fora de Cristo, ninguém é ninguém. Fora de Cristo está todo mundo perdido. Porque nós estávamos na escuridão das trevas, do pecado e da lei. Cristo se manifestou e se fez carne. E Paulo vai dizer que Deus o exaltou soberanamente, para que todo joelho se dobre dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você compreende isso? Fora de Cristo não há salvação. A minha igreja não salva, o teu pastor não salva, a tua igreja não salva. Líder nenhum carismático salva, por mais manso que ele fale. O que salva é Jesus Cristo, o apologeta, o fundamento, a pedra de esquina, a pedra angular, o sustentáculo, a âncora da nossa fé e da nossa salvação. O povo de Israel, volta a afirmar, não é o povo de Deus, não é o relógio do mundo. É a igreja de Cristo, o povo de Deus é a igreja de Cristo, que é composta de judeus e gentios pela fé em Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e o povo de Israel, que estava enfermo, morrendo, olharam para a serpente pendurada no deserto. Cristo é o antitipo dessa figura e desse ato. Se olharmos para ele com um ato de fé e crendo no nosso coração e se arrependendo de coração, somos salvos e nascemos e partimos da morte para a vida. É o que diz a palavra de Deus. Eu não consigo ver uma nação, eu não consigo ver uma etnia, eu não consigo ver um povo que é, pela graça de Deus, alguma coisa sem Cristo. Porque sem Cristo não há graça de Deus. Só a ira de Deus e a condenação eterna. Deus te abençoe.